Salve, rapaziada do canal, chegando para mais um vídeo aqui, hoje para falar sobre essa vitória do Palmeiras no Maracanã. Que vitória gostosa, eu diria. Que vitória gostosa, como é bom vencer. Ainda mais depois de um primeiro tempo que as minhas esperanças já estavam indo embora, assim. A gente vai falar sobre o jogo, a gente vai analisar com calma essa vitória do Palmeiras contra o Fluminense no Maracanã, terceira derrota do time do Renato Gaúcho, e hoje para o Palmeiras de virada o Palmeiras no Maracanã, consegue uma vitória gigantesca para a sequência da temporada. Quarta-feira que vem já tem Corinthians, no final de semana tem o Grêmio no Allianz Parque, então nada melhor do que o Palmeiras depois do Mundial de Clubes. Não perdeu ainda, não perdeu, um empate insosso em casa contra o Mirassol, já ficou para trás, fomos buscar hoje os 3 pontos no Maracanã, algo que não acontecia contra o Fluminense lá desde 2017, hein? Desde 2017 o Palmeiras não venceu o Fluminense no Maracanã, conseguiu hoje essa vitória gigante com gol do Vitor Roque, a gente vai falar um pouco com mais calma sobre ele, e também um gol que contou ali no final do primeiro tempo com a ajuda do Fábio na cabeçada do Maurício, que foi na mão dele, ele acabou aceitando o gol, o Fábio que foi muito bem no Mundial, e esse gol justamente ajudou o Palmeiras a ir para o intervalo, reorganizar o time, o Abel Ferreira. Afinal de contas, que primeiro tempo pavoroso. Mais um, hein, Abel? Mais um primeiro tempo para jogar na lata do lixo. Para jogar na lata do lixo. Esqueceu que foi esse primeiro tempo do Palmeiras hoje no Maracanã, que me deu taquicardia aqui, sozinho. Cheguei em cima da hora, depois do podcast que fizemos lá no Futeboteco hoje com a Isabela Labate. Muito legal o papo, cheguei em cima da hora para ver o jogo, então não estranhe, não vou fazer live hoje aqui no canal. Quem sabe eu volte aí no final de semana, depois do jogo contra o Grêmio. Não sei, ainda vou analisar bem para ver se eu faço a live ou não. Mas estou aqui fazendo vídeo para vocês, para a gente debater essa grande vitória do Palmeiras. Então deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Eu comentei aqui ontem sobre a questão do alcance. O YouTube cortou o alcance do meu canal por conta dos 2 vídeos que acabaram tendo a monetização bloqueada. Já excluí os vídeos. Vamos tentar retomar, o canal estava numa crescente. Se inscreve aí no canal, dá o hype, enfim, comenta, ajuda no engajamento, compartilha com os amigos. E vambora, vamos falar do primeiro tempo, gente. Porque o primeiro tempo começou com o Fluminense tentando rondar a área do Palmeiras ali, ganhando muitas divididas, principalmente forçando o jogo pelo lado do Vanderlan, que substituiu o Piquerez, que teve um problema no ombro aí no último jogo contra o Atlético Mineiro, foi vetado da partida de hoje. Tomara que não seja nada grave, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, tô de olho aqui no Twitter e nas notificações também para ver se pinta alguma informação sobre o Piquerez, que tem que voltar, rapaziada, que não dá pro Palmeiras ter um substituto de um lateral que é tão bom, que é excelente, que é top 1 aqui no futebol brasileiro, o Piquerez, e ter o Vanderlan como substituto dele. Um garoto da base, um garoto que não teve muita chance, porque o Vanderlan é muito bom e se lesiona muito pouco. Então o Vanderlan pouco joga, não tem sequência, quando entra não consegue manter o mesmo nível do que o Piquerez entrega, então cai muito o Palmeiras. E hoje, mais uma vez, sem o Fux e com o Mikael ali do lado esquerdo. Então, o primeiro tempo, o Fluminense forçou muito a jogada por ali. O Felipe Anderson, enquanto esteve em campo na parte defensiva, conseguiu ajudar o Vanderlan na marcação ali, evitar que o Fluminense se criasse pela banda direita de ataque, pelo lado esquerdo do Palmeiras. E foi um Deus nos acuda, né? Um Deus nos acuda, embora o Fluminense não tenha finalizado muitas vezes no gol do Everton. Mas o que chamou a atenção também negativamente foi a nossa ineficiência ofensiva, assim. Cara, eu fiquei agoniado, fiquei enfiado no sofá, assim, de nervoso, de ver o Palmeiras não conseguir trocar 3 passes, assim. Não conseguir sair. O principal armador do Palmeiras, até tuitei isso, o principal armador do Palmeiras no primeiro tempo foi o Gustavo Gomes, gente. Não dá pro Abel Ferreira, todo o primeiro tempo, o time entrar com essa postura. Uma postura perdida, uma postura que não encaixa o jogo. O Abel tentou colocar em campo o mesmo time, tirando o Vanderlan e o Fux, que não puderam jogar, mas a mesma estrutura, o mesmo jeito do que foi contra o Atlético Mineiro, tentando jogar um pouco mais por dentro, que é algo que a gente cobra muito. Mas assim, Evangelista mal, perdido, o Aníbal correndo por ele, pelo meio de campo inteiro, o Maurício também não conseguindo armar o time, o Fluminense povoando muito bem,
tendo superioridade numérica no setor e ganhando as disputas do Palmeiras individual. O time muito espaçado também, não conseguia, ao mesmo tempo que não conseguia pressionar o Fluminense na saída de bola, que foi justamente o que deu a vitória ao Palmeiras no segundo tempo. Por quê? Porque isso foi corrigido pelo Abel Ferreira no segundo tempo. Ele adianta as linhas, sobe mais o Aníbal, estica os laterais e povoa mais o meio para vir buscar essa bola. O Maurício consegue vir buscar essa bola. O Aníbal não precisava fazer toda hora a saída de 3. Era o Mikael e o Gomes que faziam essa saída. Ora com o Giai baixando para receber essa bola, ora com o Vanderlan também dando o apoio aqui. Não com os dois toda hora esticando como foi no primeiro tempo. Mas, quando o Palmeiras tinha a bola, os dois esticavam, alargavam o campo e empurravam o Fluminense para trás. Isso fez com que o Palmeiras conseguisse marcar a saída de bola do Fluminense e dominar a bola no campo de ataque. O Palmeiras teve muito mais presença ofensiva no segundo tempo. Graças a essa mudança do Abel, né? Conseguiu identificar ali o problema e corrigiu no segundo tempo. E aí, enfim, numa bobeira do Martinelli, ali mais para os 25 minutos do segundo tempo, o Vitor Roque consegue aproveitar bem, ligado no jogo o tempo inteiro. No primeiro tempo deu dó do garoto. Toda hora o Gomes esticando bola, o Mikael esticando bola, o Everton esticando bola e ele brigando contra 3 zagueiros do Fluminense e não conseguiu levar a melhor. E no segundo tempo, quando a bola chega no chão, quando o time aciona mais ele com bola, ele consegue, na pressão do adversário, roubar essa bola e fazer um bonito gol. Um gol de centroavante, um gol de camisa 9, um gol de quem merecia. O Vitor Roque merecia esse gol, merecia ser dele o destaque dessa grande vitória do Palmeiras hoje no Maracanã, para pegar confiança, para embalar e para dar sequência, cara. Para dar sequência. Essa fase, essa zica tem que sair das costas desse moleque. Ele não pode jogar com um valor de 25 milhões na mochila, correndo, se matando sozinho. O time tem que ajudá-lo também. E durante a transmissão, a repórter trouxe essa informação, né? De que o Palmeiras está, como nós falamos hoje também no papo lá no Futeboteco com a Isa, o Palmeiras está trabalhando justamente a parte psicológica do garoto, porque ele sentiu muito, vem sentindo muito, não tem conseguido dar sequência. E vamos ver agora, né? Mais um jogo bom, mais uma grande atuação do Vitor Roque, muita entrega, muita vontade e muita frieza também para conseguir matar o jogo para o Palmeiras, que poderia ter feito mais, se o Flaco Lopes, aqui aquela cornetada, né? Se o Flaco Lopes tivesse aproveitado 2 chances que teve ali nos contra-ataques que o Palmeiras criou, já na metade pro final do segundo tempo, se o Flaco Lopes soubesse aproveitar melhor essas chances, que é justamente o que a torcida pega muito no pé dele, o Palmeiras poderia ter feito uma vitória ainda mais bonita, uma vitória com mais gols de diferença. Mas o que vale são os 3 pontos, o que vale é a confiança retomando para a equipe, mas lembrando, precisa corrigir esse esquema de jogo para primeiro tempo. E outra, precisa sim, não adianta ficar com esse papo de o Palmeiras não precisa de um substituto para o Richard Rios. Precisa, o Evangelista é outra característica, é um camisa 8 para jogar com bola no pé. Hoje, quando o Palmeiras não teve a bola no primeiro tempo, na maioria das vezes, na maioria das ações sem bola, ele é pouco intenso. Ele não consegue ganhar duelos, ele é franzino. Ele não tem a mesma característica do Richard Rios, que é alto, que é forte, que conseguia, mesmo não sendo também um exímio marcador, o Rios ainda conseguia preencher bem, conseguia dar bote, tinha fôlego para chegar na frente e marcar. O Evangelista é outro tipo de camisa 8, camisa 8 de mais cadência, camisa 8 de mais condução de bola, de mais toque de bola. Não é um jogador da mesma característica, e o Martínez e o Aníbal são equivalentes, né? São primeiros volantes ali de marcação, de pé de ferro, de disputa. O que o Aníbal jogou hoje é brincadeira, cara. Brincadeira. Se não fosse ele, o meio campo tava perdido. É o cara do pé de ferro, o cara que ganha as disputas, que faz o trabalho sujo ali no meio de campo para limpar a grande área. E o Gustavo Gomes também. Que atuação do Gustavo Gomes no segundo tempo, limpando a área por cima, por baixo, marcando em cima. Grande atuação do Gustavo Gomes hoje, gostei muito do Gustavo Gomes. E também aqui um destaque pro Sousa. Como eu falei aqui, fui contra a contratação, pelos valores, pelo histórico, pelo perfil, mas os 3 jogos que ele entrou contra o Mirassol, teve uma chance de finalizar, acabou perdendo o gol. Finalizando mal, mas entrou bem no jogo também contra o Mirassol. Entrou muito bem contra o Atlético Mineiro. Participou do lance do terceiro gol num belo 3 dedos pro Vitor Roque.
E hoje, na primeira ação dele com bola, já fez muito mais que o Felipe Anderson na parte ofensiva, que não conseguiu contribuir, contribuiu na parte defensiva, como eu falei, ajudando muito o Vanderlan. E aí o Sousa acha um cruzamento para o Maurício. No segundo pau, a primeira finalização do Palmeiras na partida. E o Maurício contou ali com a falha grosseira, grotesca do Fábio e empatando a partida, que deu mais tranquilidade para o Palmeiras no segundo tempo. Aí sim, conseguir remontar o placar e fazer uma virada muito, muito importante. Esses 3 pontos para nós na sequência do Campeonato Brasileiro. Quero saber a sua análise sobre o jogo. O que você achou? Vitor Roque é o destaque? O Maurício jogou bem? O Sousa jogou bem? O Gomes? Deixe aí a sua opinião e vamos nos falando. E vamos relaxar um pouco. Pelo menos até sábado vamos ter um pouco mais de tranquilidade, com mais 3 pontos na conta. E o Palmeiras, sim, com 2 jogos a menos, ainda tem a chance de brigar muito por esse título brasileiro. Eu tenho certeza disso. E Abel, pelo amor de Deus, acerta esse time, faça boas escolhas. Por que não testar o Alan como camisa 8? O Alan que foi expulso hoje numa infelicidade ali, uma cotovelada no final do jogo por um excesso de vontade, acredito eu, em cima do Samuel Xavier. Mas por que não, quando o Alan tiver à disposição, testá-lo ali como um camisa 8? Acredito que possa dar muita... dá um molho diferente para esse meio de campo do Palmeiras, dá mais dinâmica. Também o Alan é forte, ele aguenta a pancada, consegue dar dinamismo para o Palmeiras ali nesse meio de campo, mais do que o Evangelista. Pode até ser um cara, de repente, para substituir o Rios e o Palmeiras não precisar contratar, mas eu acredito que precisa sim contratar. E nessa semana a gente volta aqui para falar um pouco mais sobre contratação. Demorou? Então é isso, análise da partida, comenta aí o que você achou e deixa o like para ajudar, se inscreve no canal, mete o hype aí se aparecer para vocês. E é isso, a gente vai se falando sempre e avante palestra, tamo junto.